Olá, pessoal. Enfim, meu vídeo sobre cocriação. Eu vou falar sobre esse assunto, né? Porque tem um tempinho já que um aluno vem insistentemente me pedindo, Júnior, fala sobre cocriação e tal. Eu vou explicar pra vocês por que eu não tinha feito antes. Toda vez que eu vou falar sobre cocriação, eu me emociono muito. Só pra vocês terem noção, agora há pouco eu gravei quase 1 hora e meia, eu mesma falando pra mim mesma, né, sobre esse assunto. Por quê? Porque é um assunto muito forte na minha vida, tá? Muito forte, eu me emociono demais. Já vi coisa, né? E vou trazer para vocês aqui. Pessoal, eu venho de uma roupagem assim, né? Bem científica mesmo. Sim, eu sou universitária, fiz iniciação científica, fiz toda uma carreira acadêmica bastante científica. E é muito difícil para uma pessoa muito racional você ter outras crenças, crenças além, né, do processo empírico científico, tá? Mas essas coisas acontecem. E elas acontecem e muda tudo quando você entende que elas acontecem. Toda vez que eu faço para vocês um vídeo, eu sempre faço com base em um livro. Lembra que eu falei? Eu falei no meu último vídeo sobre o Caibalion, assim, que eu faria este vídeo baseado no Caibalion. O Caibalion é um livro que eu li já há bastante tempo, certo? E eu sempre indico, é um livro baratinho, vocês encontram por aí. É um livro que não tem uma origem, tá, pessoal? Uma origem muito misteriosa. Ele tem lá, quem assina o Caibalion são os três iniciados, né? E ele vai tratar de conhecimento segundo, né, esses três iniciados que vêm do Egito Antigo, tá? De processos de preceitos herméticos que vêm de muito distante de nós e que sobreviveram à nossa civilização e continuam por aí. Bom, vou falar um pouquinho sobre essa questão de cocriação e por que eu peguei o Caibalion ali como base. Primeiro que toda vez que você tem alguém ali dando mentoria, pessoa trabalhando com ideia de coaching, essas coisas, eu nunca mexi com isso, honestamente, eu nunca mexi. Cada um com o seu trabalho, evidentemente. Mas tudo isso tem uma origem. Boa parte da origem dessas questões vem daqui, tá? Boa parte. Que é uma coisa bem básica. O Caballo trabalha com 7 leis universais. E essas 7 leis universais vão falar sobre a criação, certo? Como que as coisas no universo são criadas, não é? Elas não vêm só de um poder divino, mas elas vêm muito de uma transmutação mental, né? Vai se falar muito sobre isso. E é interessante porque às vezes a gente começa a fazer esse assunto, alguém fala assim, ah, eu não acredito nessas coisas, tá? Eu também não. Mas um dia eu fui levada a esse conjunto de crenças e precisei entender por que eu fui levada para esse lugar. Então vamos lá, né? Eu vou citar algumas histórias aqui, que eu vou explicar tudo o que aconteceu nessas histórias para você ver que tem a ver com essa questão, tá? Primeiro, houve uma vez que eu estava dando aula para uma turma e tinha um aluno, né? Que ele, por 2 vezes, ele já tinha sido reprovado outras vezes, tá certo? Já tinha sido reprovado outras vezes. Ele sempre fazia concurso para PRF-PF, era o que ele queria. Às vezes ele fazia polícia civil, mas não era vontade dele, não, tá? E teve as 2 últimas vezes da reprovação dele, uma foi na discursiva por muito pouco. Ele precisava tirar, acho que 6,7, 6,9, não lembro, que era a média, para não ser eliminado, tá certo? Do concurso. E ele tirou 6,2. E aí ele tentou reverter aquela situação e nada dava. Passou. Ele foi fazer outro concurso. Houve outro concurso em seguida. E no outro concurso, ele conseguiu passar nos objetivos, mas chegou na hora da natação, ele não conseguiu nadar. Ele afogou. Né? E aí ele não contou isso para a turma, né? Ele voltou a estudar, não contou isso para a turma, mas ele veio até mim, contou. Aí no início, assim, a gente deu umas boas risadas, porque ele falou, você que não sabia nadar? E eu fiquei pensativa, será que ele não sabia nadar? Enfim, depois ele ficou muito triste, eu também fiquei muito emotiva, assim, com a tristeza dele. E, tá vendo? Não gosto de contar essas coisas. Não é tão simples. E não é que eu não gosto, não é tão simples, não é tão fácil. É melhor dizendo em português. E aí eu fiz o quê? Na outra aula, eu lembro que eu já estava na minha sala me preparando para dar aula, a turma estava entrando, e aí me veio, eu falei, gente, ele vai vir para aula. Aí eu desci até uma banca mais próxima, assim, a banca vendia adesivos. E fui lá e comprei um adesivo que lembrava um adesivo policial, não era adesivo próprio da Polícia Federal, né, porque não poderia ter, mas era um adesivo que lembrava, assim, carreiras policiais.
E eu voltei com esse adesivo e na hora que ele chegou em sala eu chamei, né? Eu chamei e falei assim, Luciano, me dá seu caderno. Ele me deu o caderno dele. Eu fui tirar o adesivo e colei na capa do caderno. Quando eu fiz isso, né? Porque eu não tinha muito o que falar pra ele. Tipo, às vezes você já não tem muitas palavras pra falar com a pessoa. Então o gesto, ele é muito vocês vão entender essa questão. O gesto ele é muito vibracional. E aí quando eu fiz isso, ele teve uma crise de choro. Ele chorava tanto que ele se sacudia mesmo, tá? E o que que era esse choro? Uma limpeza que ele precisava fazer, um desabafo mesmo muito forte. Resultado, ele passou depois na PRF e na PF de novo, né? Já está lá. Não lembro agora em qual que ele ficou, honestamente não me lembro. Mas já está lá há bastante tempo. Tempos, eu poderia contar vários casos, tá? Mas eu vou contar só dois desses das carreiras mesmo. Tempos depois, eu dando aula no Rio de Janeiro, né? Eu fui para o Rio de Janeiro também por um processo de cocriação, vocês vão entender. E eu dando aula no Rio, e aí eu terminei uma aula, estava dando aula de língua portuguesa, aliás, eu terminei a aula, era um sábado, no final da tarde, assim. E eu doida para poder encontrar meus amigos, assim, tomar uma cerveja, etc, jogar conversa fora, tinha dado aula o dia todo, né? Tava com o bico seco, honestamente. E aí o que aconteceu? Um aluno me parou assim lá de fora, ele conversando comigo, ele trabalhava como vigilante à noite, então ele virava à noite e vinha pro cursinho no sábado. Claro, ele não conseguia assistir a aula, né? Não conseguia ter aquele rendimento. E era aquela coisa do cursinho presencial batido mesmo, aula de português 4 horas de manhã, mais 3 horas da tarde, um negócio ferrado. E ele chega pra mim e fala assim, Júnior, então, deixa eu te falar uma coisa. Ó, tô tentando concurso há não sei quanto tempo, não consigo aprender português. Agora que eu tô pegando um pouquinho aí com as suas aulas, porque a minha aula eu dava uma dinâmica de fazer prova, não é? Então, aí o aluno fica em estado de alerta, porque ele tá fazendo a prova da banca, não é só a teoria. E aí ele ficou falando, assim, da rotina dele de trabalho. Aquilo mexeu muito comigo, mexeu profundamente comigo. E eu falei, você tá indo pra onde? Aí ele, tô indo pra casa e tal. Onde você mora? Nova Iguaçu. Eu falei, ai, caramba. Aí eu falei, você tá com muita pressa? Ele falou, não. Eu falei, então vem cá, vou pegar um táxi e a gente vai até um lugar. Não falei nada, a gente foi pra região portuária. Quando chegou na região portuária, nós batemos uma foto em frente à Polícia Federal, tá? A gente bateu essa foto, passei essa foto pra ele. Aí eu, de novo, me segurando. Novamente ele ficou muito emocionado com essa foto, me deu um abraço assim, né, que você via que era um abraço muito difícil e ele passou. Então veja que às vezes, gente, não é capacidade, nem sempre é capacidade, é o estado vibratório que não tá bom. É a permissão que não está legal, né? Às vezes a gente não se permite viver aquilo. E a gente precisa se permitir. Mas o que, que são esses gestos, né? Eu poderia contar N casos aqui, tá? N casos, N, que às vezes não tenho eu como é, uma das coadjuvantes desse processo, não. Existem outras pessoas, outros professores, colegas de sala de aula, né? Tem casos emblemáticos, assim, mesmo. E essas histórias desses alunos, quando eles conseguem aprovação e a gente vê que foi uma chavinha que virou, assim, isso é muito importante, isso mexe com a gente profundamente. Mas o que que tem nisso? Vamos lá, né? E no meu caso eu sabia que devia fazê-lo. Por quê? Porque, igual eu falo, essas leituras eu já leio há muito tempo, tá? Esse livro pra mim não é novo, não. Eu já leio há muito tempo. Pode ver que esse livro, tadinho, esse aqui já é uma segunda edição que eu comprei aqui pra casa. O segundo exemplar. O que que esse livro traz? Ele traz 7 leis universais. É claro que é um livro hermético. O que que é hermético? É aquilo que é muito fechado, né? Que demanda estudo, tá certo? Pertence a organizações herméticas que vão sobrevivendo, né, ao longo da história. Se elas estão certas ou erradas, a questão não é essa. A questão é que tem coisas interessantes que às vezes a gente precisa trazer para o mundo da gente um pouquinho, tá? Para testar o novo, tá certo? Eu vou citar uma outra situação aqui, antes de eu entrar nessas questões todas, vou dar um exemplo muito particular. Eu poderia falar de um exemplo da minha mãe, que foi muito importante para mim, mas vou citar um exemplo do meu pai, tá certo? Da minha mãe não envolve nenhum aspecto religioso, não. Do meu pai já entra no aspecto religioso, mas eu não quero fazer proselitismo religioso, honestamente não. Eu só vou falar do que é, do qual é a minha religião, sem nenhum problema, nenhuma amarra.
que é uma questão muito pessoal minha, né? É uma coisa da aula, outra coisa da minha religião e tal. Mas eu vou falar uma coisa que aconteceu com o meu pai, muito simbolicamente dentro desse mesmo processo, e vou tentar explicar dentro do processo de cocriação, né? Meu pai sempre foi um cara muito trabalhador, ele está com 72 anos, né? Cheio de vitalidade, etc, graças a Deus. E o que aconteceu com meu pai? Meu pai, em 2018, parou de andar. Parou mesmo. Por quê? Porque os dois pés dele, eles perderam o arco de sustentação, né? Se alguém estuda fisiologia vai entender o que eu estou falando. Eles perderam o arco de sustentação. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui que eu guardei para mostrar para vocês. E ali aconteceu um processo inflamatório, ele tentou fazer 500 mil de coisas. Vocês vão ver que o pé do meu pai, depois eu vou colocar esse vídeo para vocês assistirem, o pé dele é muito torto, tá? Ele é todo para dentro, é um pé feio mesmo, ele é todo para dentro. E meu pai ficou muito tempo sem andar, graças a esse processo inflamatório. Ele teve que fazer uma cirurgia muito dolorosa ali nos pés e etc. E essa cirurgia não queria dizer muita coisa também, não. Então eu já havia agendado a cirurgia dele, mas ele estava com tanta dor, tanta dor, tanta dor. E meu pai nunca acreditou em religião nenhuma. Nada, nada, nada. A figura de Deus para meu pai era uma figura da crença da cabeça das pessoas. Simples assim. Tanto que meu pai não acreditava que ele nem na igreja, com meus irmãos que se casaram na igreja católica, assim, que nós viemos de uma matriz católica, ter uma irmã evangélica. Meu pai não entrou na igreja com nenhuma das minhas irmãs, nem com meu irmão. E por quê? Porque não acreditava nessas coisas. Ele falava, vou pra festa, saía com vocês. E tal. Até o dia que aconteceu esse processo com ele. Diante de muito sofrimento, ele quis o quê? Ele precisou de um apoio. E a gente tem uma relação muito próxima, muito sincrônica, eu e meu pai, assim, muito próximos mesmo. E aí um dia eu falei pra ele, falei assim, pai, eu tô conhecendo uma religião agora em função de um luto, tá, gente? Houve uma morte na minha família e aí eu fui convidada a conhecer a Umbanda, fui, né? Fui de coração aberto por causa do convite de uma pessoa muito amiga. Gostei, tá? Como eu falei, não tô fazendo proselitismo de modo algum. Eu quero explicar cocriação. E comecei a frequentar, tinha muito pouco tempo, mas eu resolvi perguntar para o médium, na maior, assim. Olha, meu pai tá com esse problema, tem alguma coisa que possa ser feita? Ele falou, olha, pergunte se ele quer vir. Foi o que eu ouvi. Cheguei pro meu pai e perguntei pra ele, você quer ir? Ele falou, eu tô sem opção. Ele tava com muita dor. Eu tô sem opção. Eu não consigo nem colocar os pés no chão pra ir da minha cama até o banheiro. E é muito próximo. Eu não consigo. Então, eu vou. Eu vou porque eu cheguei no meu limite. Guardem essas palavras que nós vamos precisar, tá? Eu cheguei no meu limite. Eu tô sentindo a finitude, a coisa tá pegando pro meu lado. Vou. E aí, quando ele estava se preparando para vir, o motorista ia trazê-lo, né? Porque eu moro em outra cidade, ele mora em outra cidade, e o centro que eu frequento, então, é em outro lugar ainda. Ele perguntou: tem escada? Eu falei: tem. Eita, não consigo subir, minha filha. Eu falei: não, pai, eu acabei de ligar aqui pro médico, ele falou que você sobe sim. E ele falou assim: não, minha filha, mas o problema não é só subir, o drama é descer, porque o peso do corpo bate sobre os pés, eu não consigo, eu morro de dor no primeiro degrau ali, eu já vou sentar. E eu falei assim, olha, ele falou para você ir, para você pensar bem, elaborar e ir. Então ele precisou de uma noite, isso é interessante, quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa realmente alimentar isso no nosso íntimo, e ele foi. Ele subiu, né, subiu ali com medo, com uma certa dificuldade, subiu. Quando chegou lá, foram colocados cipós sobre os pés dele, né, ele ficou 3 horas ali sentado, ninguém fez nada com ele, as outras pessoas foram tomar seus passes. Isso era 8 horas da manhã, 11 horas estava terminado e a gente só escutou assim, pode ir embora para casa. Vamos embora. Ele olha para a escada e pensa, eu não vou conseguir descer. Mas, bom, se eu vim até aqui, e aí ele olha, o médium fala, o senhor pode descer. O senhor pode descer, só pode, inclusive, voltar dirigindo. E ele vai descer. Ele desce, coloca o primeiro pé, vê se vai sentir dor, não sente, vai com outro, vai com outro. Ele até pensa em sentar, porque, né, para ver se aquilo realmente está acontecendo. E ele começa a descer e ele começa a sentir uma vibração assim enorme, porque aquilo tinha acontecido, ele não estava acreditando. Ele dirigiu até o bar. Só para vocês terem noção disso que eu estou falando, né, que eu vou entrar nesse assunto de cocriação dos concursos, tem a ver com isso.
Júnior, olha para os meus pés. Essa hora, para mim que dirigi 2 horas direto, ele estaria totalmente inchado. Eu acabei de tomar banho agora, meus pés estão desinchados e eu faço movimento com eles que eu não fazia. Ó, com o peso do corpo, sem escorar em nada. Ó. Filma por trás do Vinícius, calcanhar. Aí eu não fazia esse movimento com meus pés, ó. Ó. Bom, esse aqui é o vídeo que ele fez. Se vocês observarem bem, o pé dele é muito torto. O pé dele é extremamente torto. Se vocês voltarem o vídeo, o pé dele é todo pra dentro. Até hoje, gente, o pé dele é desse jeito. Só que tem uma coisa, uma diferença muito grande. Hoje ele malha 6 horas por dia. É claro que ele se machuca porque ele é louco, né? Malhar 6 horas por dia é só coisa pra atleta, mas ele faz a loucura, não é? Ele anda pra tudo que é lado. Ele tem um carro, mas ele se recusa a ficar saindo de carro o tempo todo. Ele sai muito a pé. E nesse dia aqui que ele voltou, ele dirigiu por 2 horas num carro que não era automático, tá? Só pra vocês terem noção. E ele dirigiu plenamente e tal, chegou muito feliz. Enfim, mas como eu disse, a questão não é um proselitismo, não é aqui falar de proselitismo religioso, tá? Eu poderia considerar várias questões. Então, existem certas coisas que acontecem conosco porque nós olhamos para um determinado ponto fixo e colocamos um limite. Sim, esse limite é o nosso desejo. É muito importante que nós saibamos qual é o nosso desejo. Quando a gente vai fazer concurso público, a gente precisa entender esse desejo. Quando eu falo de desejo, eu não estou falando de vocação, não, tá, gente? Vocação é uma coisa, desejo é outra. Por exemplo, a pessoa deseja ser músico, mas não tem como ser músico porque não tem dinheiro para poder começar uma carreira, fazer um curso, qualquer coisa nesse sentido. Mas passar no concurso pode dar para essa pessoa estabilidade, horário necessários para que ela consiga realizar esse sonho dela. Então, o concurso pode ser sim um desejo de um caminho intermediário, claro que pode. Eu posso ter o desejo de fazer um concurso para que eu possa ter uma estabilidade financeira. Eu posso desejar fazer um concurso para que eu possa ter, né, uma aposentadoria mais segura, tá certo? Para que eu possa ter férias, para que eu possa ter horário de trabalho, para simplesmente eu possa ter paz. Isso, mas o que você precisa descobrir, primeiro, se esse desejo é genuinamente seu. Por quê? Porque o milagre mental vai acontecer para você. A gente não tem como entrar no livre-arbítrio das pessoas, nem tentar modificar a história delas, se nada, porque livre-arbítrio é um presente divino, é o maior presente que Deus nos deu foi o livre-arbítrio. Então a gente não tem condições de fazer nenhum tipo de modificação ali na frente, nessa vida. Mas a gente tem condições de fazer escolhas que são nossas. Então a gente precisa identificar se esse desejo é genuinamente nosso. Então a primeira coisa é isso, é a clareza quanto aquilo que eu desejo e por que desejo. Então eu tenho que tomar cuidado para não colocar em mim o mito do herói, eu me travesti com as roupas do herói, porque o herói, gente, ele pode ser louvado quando conquista, mas ele pode ser também martirizado. A gente já viu muita gente cair, mesmo depois que conquista seu desejo. Parece que a pessoa conseguiu tirar todo mundo da lama, mas ela cai. Ela entra em depressão, ela não tá feliz, ela chegou até lá, mas alguma coisa deu errado. Então por quê? Porque ela vestiu a capa do herói. Então eu não posso ser herói, tá? Eu preciso me individuar mesmo nesse processo. Não é nem individualizar, é individuar, é um termo junguiano. Ou seja, eu preciso me reconhecer. Reconhecer esse meu desejo, a legitimidade desse meu desejo, e não interessa a finalidade desse reconhecimento. Porque o fim é meu, não é? Ah, fulano só quer fazer concurso por causa de dinheiro. O fim é da pessoa, é ela que decide. Tem que saber se é dela, é legítimo. Saber se ela não tá querendo fazer concurso para dar resposta para alguém, porque não vai dar certo. Saber se ela não está querendo fazer concurso porque ela está enfrentando uma pressão, não vai dar certo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é acalmar teu coração para você entender esse desejo. Depois que você entendeu, comece a avaliar o que você tem sobre a sua mesa pronto. Ou seja, as suas afinidades, não é? O seu tempo, o que você tem. Tempo, cada um tem o seu. Ninguém tem as mesmas 24 horas, né? Quem fala isso fala balela, certo? As 24 horas do Neymar não são as 24 horas de você que é trabalhador e estudante. Claro que não, muito diferente. Então, não estou dizendo que ele não trabalha.
Então, o que que acontece? Você tem ali em cima da mesa todos os elementos, então você precisa avaliar. Ah, peraí, eu gosto muito de estudar contabilidade, sempre gostei, trabalho com isso. Então, comece a fazer suas escolhas mais ou menos nesse caminho. Pronto, feita-se essa identificação do desejo, das afinidades, faça o teu alinhamento energético. O que que é um alinhamento energético? Eu preciso mudar a minha vibração. Por quê, gente? Existe uma lei no Kaibalho que é a lei, né, da correspondência. Aquilo que está aqui embaixo encontra correspondência com o que está acima. Então, tudo que está aqui eu já vivi, de certo modo, eu viverei. Então, há um espelhamento que acontece embaixo. E a melhor metáfora que nós temos é a árvore, não é? A árvore, ela lança as galhadas, mas ela, quando você olha para baixo, a raiz é a mesma. Ela passa por aquele estreito que é o tronco dela, não é? Ou o caule, e ela tem aquela mesma ramificação embaixo. Então, o que eu desejo, né, de grandioso, eu consigo replicar aqui embaixo. Então, o que que eu preciso fazer? Entender que existe essa lei da correspondência, mudar o meu plano vibracional. O que que é a vibração? Lembra dessas pessoas, né, que quando a gente fez um movimento, tá? Que vocês vão entender, o movimento é o ritmo. A gente fez um movimento, né? A pessoa estava só estudando, etc, etc. E que aí, simbolicamente, eu vou fazer esse movimento de colocar o adesivo no caderno do aluno, ou de ir com outro aluno até o posto da polícia, na sede da Polícia Federal no Rio, e a gente bate uma foto juntos ali e tal. Então, assim, alguma coisa acontece, os alunos entram num estado de emoção muito grande, um estado catártico muito forte, eles entram em vibração, sim. Vibração existe na natureza, tudo na natureza se move. A vibração é o movimento que nós damos. Seja um movimento emotivo, porque o nosso corpo vai vibrar, seja um movimento mesmo de começar a estudar e falar, não, hoje eu vou mudar essa mesa. Mas eu mudo fazendo mindfulness, que é o quê? A mente plena do meu desejo. Eu não vou mudar porque alguém me mandou organizar, não. Eu senti necessidade de organizar porque eu quero dar o meu melhor. Eu quero mudar as energias daqui, eu quero dar o meu melhor, né? Quero colocar uma planta ali para dar o meu melhor e tal. Então, quando eu faço esses movimentos no meu meio, eu estou correspondendo à natureza, à minha origem, tá certo? Àquela minha essência natural. Porque tudo na natureza se move. Né? Você veja que a transformação para alguma coisa requer agitação das moléculas, requer movimento. Eu só tenho feijão cozido se eu colocar para aquecer. E quanto mais rápido eu colocar, eu botar pressão nesse processo, mais rápido vai acontecer, né? Ele vai cozinhar. Então eu terei o alimento. Quer dizer, eu transformei um elemento endurecido num elemento mais, né, mais palatável. Então é isso que você precisa fazer muitas vezes da sua vida. É mudar o teu estado vibracional. Esse mudar o estado vibracional não é só querer, é movimentar, tá, gente? Quando eu falo movimentar, é movimentar. Quando esses alunos, por exemplo, choram, eles estão limpando, né, a água limpa. A lágrima é exatamente a essência disso. E a lágrima é salgada, por quê? Porque o sal é um elemento de purificação, certo? É um elemento que dá sabor às coisas, que revitaliza uma série de outros elementos, né? Então, ele vai matar algumas coisas que estão dentro de você e vão revitalizar outras. Só entra o novo quando você se despede do velho. Então, ao chorar, colocar toda aquela emoção para fora, eles entram no estado de ebulição, no estado vibratório máximo. E aí vão entregar o seu melhor. Tudo começa a fazer sentido. As coisas começam a fazer sentido. Os desejos passam a ser repensados dia a dia. Claro, nós temos sim estados muito ruins no nosso dia a dia. Temos. Eu mesma estou passando por uma situação de enfrentamento de problema, tá certo? Mas o que a gente faz? A gente entra no estado vibratório para passar pelo problema. O problema não vai deixar de vir. A lua tem 4 fases e ela tem uma minguante. O resto é só alegria. Então, quer dizer, esse momento, né, da chamada lua minguante, em termos de fundamentos, por exemplo, é o momento em que você tem a retração de tudo na natureza. Tudo se volta para se ver, para se compreender e depois para crescer e renascer e ficar pleno. É isso. Então a gente também tem essa questão. A gente, às vezes, no momento de crise, a gente tem que pensar o seguinte: olha, a crise é normal. O que está acontecendo comigo é necessário para que eu olhe verdadeiramente para mim, para que eu descubra os meus
desejos, para que eu entre no outro estado vibratório, para que eu comece a me alinhar, ou seja, cuidar de mim. O meu alinhamento energético é o meu autocuidado, né? É uma alimentação melhor que eu preciso fazer para mim, sim, porque o que suporta a minha mente e meus sentimentos é esse corpo. É esse corpo que está aqui. Então, se eu não tenho condições de me dedicar a este meu corpo, melhor dizendo, usando o pronome correto, né? Este que eu estou usando como exemplo, fica muito difícil. E eu não estou falando aqui de você malhar para você ficar. Não necessariamente isso. É a autopercepção de que precisa fazer alguma coisa por você mesmo. É a autopercepção de que precisa se encarar a tua casa, olhar para ela com um pouco mais de amor. Olhar para esse teu corpo com um pouco mais de amor. E amar significativamente este corpo. Então você precisa fazer isso, tá? Ou seja, estar bem com você, seja você quem for, dessa forma. Então, ali, entender que a capacidade todo mundo tem. Gente, passar no concurso é uma decoreba sem fim. Não é só compreensão. 90% é decoreba. Mas eu só decoro e compreendo quando eu estou bem com aquilo. Quando eu entendo, este é o meu desejo, eu estou agora cuidando de mim, eu estou passando por um processo de mudança, um processo de mudança de melhoria. E ali eu vou tentar manter um ritmo, sim, o Caibalion vai falar sobre o ritmo, não é? Ele vai dizer exatamente, né, deixa eu ver aqui, na abertura do capítulo, né, que o ritmo é uma, vamos dizer assim, seria você seguir um padrão, né? Então aqui, ó, só um momentinho, né? E que padrão é esse? É o teu padrão vibracional. Então aquela emoção que esses meninos vão sentir, certo? É dessa forma, né, que eles choram e... Peraí que eu peguei a página errada. 119. Que eles choram e choram muito profundamente, né? Por conta desse gesto mais simples, é o chamado fluxo e refluxo, entendeu, gente? Que existe no ritmo vibratório. Eu preciso lavar e depois renovar. É isso. Então, toda vez que eu entro no estado de tristeza profundo, eu tenho que entender o que eu estou fazendo ali. Eu não posso simplesmente entrar naquela porta. Eu tenho que entender o que eu fui fazer lá, o que eu preciso pegar dessa tristeza. O que é que eu vim buscar aqui, nesse escuro, certo? O que eu vou levar para a luz, né? Que é o meu estado vibratório positivo. Porque aí eu vou acordar com menos estados vibratórios ruins, tá certo? Eu preciso, por exemplo, sair em busca de energias que são correspondentes à minha. Sim, o Caibalion vai falar sobre isso, sobre esse princípio da correspondência, que não é só dos planos, né? Que é um princípio também de correspondência com o outro. Eu preciso entrar no estado vibratório, estado vibracional, que tenha correspondência com o outro. Então, esses meninos, quando eles notam, peraí, se a minha professora foi comigo até um posto da polícia e ali tirou uma foto comigo, ela acredita em mim. Então, você precisa entrar nesse sistema de crenças, tá certo? De pessoas que vão compartilhar essa energia com você, né? E quando você entra nesse estado, essas pessoas vão surgindo, elas vão surgindo. Às vezes esse vídeo que você está vendo agora, você veio até aqui por conta desse sistema de crenças. Porque existe, gente, uma coisa na natureza que a ciência já sabe, a ciência, tá? Por isso que eu falei que vocês não estão fazendo proselitismo religioso. É a ciência, que é a sincronicidade. Sincronicidade foi estudada pelo Dr. Jung, não é? Que é ali um dos pais da psicologia analítica. E ele vai falar da sincronicidade ao observar amplamente a natureza. Por exemplo, as acácias que dão lá em Botsuana, na Tanzânia, no Quênia, na África do Sul, que são alimentos dos elefantes, elas fazem uma coisa muito interessante. Os elefantes começam a comer as folhas das acácias, de repente elas se comunicam, a ciência já sabe que é uma comunicação entre elas, não é? Elas se comunicam para que as folhas emitam um tanino, né? Um tanino é um sabor um pouco mais rascante, um pouco mais amargo, para que os elefantes não comam toda a floresta, né? Então, há um equilíbrio na natureza. Veja que a natureza ela é rítmica, né? Ela vai sempre mantendo isso. As tartarugas, quando voltam, né, elas nasceram em determinado lugar, elas nadam para longe nos oceanos, depois elas voltam para a mesma praia e elas vão fazer ali a postura de ovos. Estes ovos eclodem no mesmo dia, Há uma precisão enorme dessa eclosão de ovos, tá certo?
Então, só para vocês terem noção, eu poderia dar N exemplos da natureza que acontecem no ritmo. Por quê? Porque a natureza é rítmica e a gente precisa manter o ritmo da vibração. Acordar todos os dias e manter o ritmo da vibração. E como é que a gente mantém o ritmo da vibração, professora? Com graçamento. Com graçamento. A gente não ri sozinho, a gente ri com o outro. O que é o congraçar? Repararam que a criança, quando ela vem ao mundo e tal, as primeiras coisinhas que ela vai, entre as primeiras coisas que ela vai fazer, né? Primeiro vem o choro, que é a dor, depois vem o prazer, que é o riso. Ela acha graça de tudo, ela acha graça de coisas que ela está descobrindo, que para ela são fantásticas. Com o tempo, né, nós seres humanos vamos nos acostumando com aquilo, aquilo vai perdendo a graça. Ou perde a graça pelo costume, né, por aquilo ser um acontecimento corriqueiro, ou perde a graça, né, exatamente pela punição. Sim, você é reprimido, né, você tem seus desejos reprimidos, tá certo? Até para que você crie consciência e se torne um adulto, né? Até porque para que o desejo se transforme no correr da sua vida. Então a criança acha graça de tudo. E ela não acha graça sozinha. Ela olha para os seus cuidadores, para o pai, para a mãe, para a avó, para o tio, seja quem for. Ela ri esperando correspondência. Então, o congraçamento é essa capacidade de eu amanhecer, e podem ver que todas essas palavras têm a mesma raiz: agradecer. Né? Eu amanheço, eu agradeço, eu deito, eu agradeço. Ah, mas eu faço isso constantemente. Não, você não faz isso constantemente porque a gente esquece. O cérebro é plástico, a gente tem que fazer isso. O cérebro é neuroplástico. Então, ele consegue aprender por repetição. Se eu faço isso por repetição, se eu me forço a estar bem, não é que eu estou criando uma aparência, não é isso. É que o estar bem me faz passar pelos problemas de uma forma mais inteira, menos fragmentado, menos partido. Né? O estar bem me faz entender os problemas como um processo que vai acabar daqui a pouco. Eles vão aparecer, eles vão acabar. Nem sempre o fim deles é aquilo que nós desejamos, né? Mas é o que é necessário. E eu preciso passar, eu preciso sair dali melhor do que entrei, tá certo? Então, gente, o mecanismo vibratório é esse. O que eu preciso fazer? Sim, eu vou continuar estudando, né? Ninguém tá falando de cocriação aqui no sentido só de você ficar ali, né, pensando, se imaginando como servidor, tá certo, do Ministério Público, se imaginando como servidor da Polícia Federal. Não é isso, não é isso, tá? É claro que você pode fazer isso tudo. Esses elementos que eu citei para vocês, eles são emblemáticos nesse sentido, né? Esses exemplos que eu dei, mas você precisa fazer com que esse desejo fique na sua cabeça firmemente de uma forma muito positiva, que ele fique com graça, certo? Que ele venha com gratuidade. Daqui a um tempo ele vai vir de graça, ele vai vir naturalmente. Né? Você estará trabalhando nesse sentido, o seu mental estará trabalhando nesse sentido. O que dá errado nos concursos sou eu ficar estudando e o meu pensamento ser atravessado muito. No meu momento em que eu tomei a decisão por estudar, não é? Vamos supor, tem uma prova lá em janeiro e eu estou em novembro. O tempo é muito curto, mas também é muito longo. Então o que acontece? Se eu ficar pensando apenas nesse processo de uma forma, né? Eu tô lá, eu comecei a estudar, eu tô ali. Mas aí vem os pensamentos intrusivos, né? Aqueles pensamentos nocivos, as pessoas com as quais estamos tendo problemas, conta para pagar, né? Pequenos aborrecimentos, grandes aborrecimentos, alguém adoecido na família, né? Decisões a serem tomadas, filho, pensão a pagar e não sei o quê. Se eu ficar sendo atravessada por isso, eu não estou vivendo o meu mindfulness, ou seja, a minha entrega total, não é? E eu preciso exercitar isso, eu preciso pensar, olha, eu tomei essa decisão hoje, então hoje eu só penso nisso sempre que eu puder. Mas vou pensar nisso com sofrimento? Não, vou pensar nisso com alegria, porque como janela de oportunidades. Né? E quando eu pensar, eu vou procurar pessoas que têm essa mesma vibe minha. Tem gente que dá aula com muita alegria, gente. Tem gente que dá aula que você sente que o vídeo não tá lá, tá? Tem gente que passa para você informação de primeira, você vê se a pessoa foi pesquisar uma informação para trazer. E tem gente que só repete a informação. Então você precisa também fazer essas escolhas vibracionais, ou seja, buscar correspondência, tá? Entender que aquilo que tem de negativo, né? Porque a lei da polaridade também está no Kybalion, né? Ou seja, o Kybalion ele vai usar aquele símbolo do tal, né? Ele vai citar aquele símbolo, que é aquele símbolo que você tem um círculo
tem assim uma curva, né? Uma curva sinuosa, e você tem de um lado preto e um lado branco e duas bolinhas, né, com a cor de cada um dos lados. Então o que é aquilo ali? Aquilo quer dizer o seguinte, está tudo a natureza. Os aborrecimentos, os altos e baixos também estão ali. Como eu falei para vocês, a Lua tem 4 fases, mas só uma delas é a minguante, né? E a gente pode fazer isso com a gente também. A gente pode trabalhar o nosso estado vibracional de todos os dias, pensar positivamente as nossas coisas, nossos quereres. Se vocês buscarem quem passou em concurso público, pergunte a essas pessoas como elas pensam. Elas vão te falar como estudaram, ok? Cada um, olha, detalhe, cada um tem uma forma de estudar. Tem gente que se dedicou 8 horas, gente 4 horas, a gente se dedicou 2 horas, todo mundo passou em concurso, tá certo? Tem gente que, assim, saiu o edital é que foi estudar. Tem gente que passou no concurso um mês antes do edital, gente para concurso. Digo para vocês, Receita Federal, não estou mentindo, não. A Receita Federal antigamente tinha a tal da segunda fase, que hoje não tem mais, hoje é tudo junto. E eu lembro que eu dava aula no ponto, né, no ponto de concurso antigo, que agora não tem mais, era assim, eu tinha o curso de segunda fase para Receita. Quando eu olhava, tinha passado algumas pessoas que tinham conhecimento, já vinham estudando há bastante tempo, e tinha passado uma galera enorme que tinha começado a estudar ontem. Essa pessoa passou para a segunda fase e vai fazer discursiva, que era um exercício, eram exercícios abertos, chegou a ter 6 discursivas para a Receita Federal de assuntos completamente diferentes. E eu falei, meu Deus, como é que essa pessoa vai aprender? A prova é daqui a 45 dias, não é? Mas dava jeito. E como é que deu jeito? Então, se deu jeito, dá jeito para você também. É que eu falei, a capacidade é para todo mundo. A permissão, somente alguns se permitem. Então, se permita. E se permitir é olhar para as coisas com congraçamento. Amanheça agradecendo, mude o teu estado vibracional, queira todos os dias. Para de ficar pensando em besteira. O mesmo desejo que você tem para uma pessoa, olha como é que é interessante isso para eu finalizar. Às vezes, vou citar uma coisa muito comum, tá? Que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, já aprendeu e já entendeu. Tem gente que já passou por essa água várias vezes, né? Porque tem gente muito emocionada, passa várias vezes. Tem gente pouco emocionada, durona, passa pouco, mas passa. Todo mundo já desejou alguém um dia. Todo mundo já desejou alguém um dia, né? Aí apaixona, o que que faz? Coloca a melhor roupa, porque de repente vai encontrar a pessoa. Ainda está na fase da conquista. Veja como é que você se alinha energeticamente todo, né? Você quer estar bem, você arruma teu cabelo, arruma o corpo, faz a barba, coloca uma roupa bacana, muda o assunto, não tem assunto chato. Repare que você não leva problema para quem você está apaixonado, quando está conquistando, né? Você não leva, não. Você é a melhor pessoa do universo. Então é a mesma coisa para a tua conquista no concurso público. Você tem que entender que você é o melhor servidor público que vai estar lá. E olhar para aquilo com muito amor, tá? Para aquilo com um amor profundo, porque aquilo foi escolha sua. E tem a lei da causa e do efeito aqui também no caibalho, né? A causa, o efeito tem que espelhar a sua própria causa. Não adianta você, eu estudei muito e não passei. Gente, se estudou muito e não passou, é porque existem interrupções na vida que são extremamente necessárias. A gente nem sabe por quê, mas aquilo é interrompido porque não é para estar ali. Já que você se dedicou tanto, aquilo não é para você, mas o próximo é. O próximo é. São várias portas abertas. Não feche a sua, tá bom? Beijão grande, espero ter ajudado nesse processo todo da cocriação, tá certo? Espero ter feito um vídeo aí à altura do que você precisava ouvir.